Boa noite. Hoje no programa Univale Entrevistas estamos recebendo o Michael Amaral, que é vocalista da banda Audioback, que surgiu em 2009 com uma proposta bem diferencial, de trabalhar essencialmente com músicas autorais, não é mesmo, Michael? Isso, exatamente. Então, da onde surgiu essa ideia de começar trabalhando já com músicas próprias? Na verdade, é um sonho que eu sempre tive, de poder dar vida às minhas letras. Eu escrevia desde os 13 anos de idade e precisava justamente de um pessoal, de uma banda, de uma equipe que tornasse isso realidade. Encontrei a galera da banda e a gente hoje está fazendo isso acontecer. E a banda surgiu em 2009, né? Então, nesses 4 anos, eu acredito que vocês tenham muitas músicas próprias, assim, né? A gente tem bastante, das quais as 10 primeiras nós já trabalhamos, o CD inclusive sai agora nos próximos meses, mas a gente já começa a trabalhar as ideias para o próximo disco, ou seja, tem uma infinidade de música ainda para a gente fazer. E quais são as bandas que influenciam vocês? A gente tem bastante influências, inclusive em comum, assim, eu tenho as minhas influências, toda a galera tem as suas influências, né, particulares, mas eu posso dizer que as bandas que influenciaram nossa música são bandas nacionais, normais, como Paralamas, Jota Quest, Skank, sabe? São as bandas que realmente acho que têm uma influência maior. No nosso som que nós estamos fazendo agora, nessa nova fase, a gente tem um pouquinho mais de influência de bandas do exterior, como o Maroon 5, por exemplo, o próprio Bruno Mars, que a gente tem exercido uma influência legal na gente, assim, então. Mas a princípio foram as bandas de rock nacional que influenciaram a gente. E para conseguir gravar esse CD, vocês contaram com algum patrocínio, algum tipo de apoio? Nós conseguimos o apoio de Lei de Incentivo à Cultura, através da Secretaria de Cultura de Navegantes, que propiciou a verba para que a gente pudesse dar início no nosso primeiro disco, nosso primeiro álbum. Graças a Deus tem tudo certo, a gente está na fase de finalização mesmo, de gráfica e tal, graças a Deus tudo certo. E assim, os músicos comentam muito que o cenário aqui no Vale do Itajaí para bandas pop, rock, é meio complicado ainda, que ainda está meio fechado. Vocês também encontram esse problema aqui? Sempre, e é em qualquer lugar, e é no Brasil inteiro. Essa dificuldade se encontra no Brasil inteiro, fazer música autoral. Porque música autoral também requer um investimento muito grande, né? Você precisa atingir a massa. Nós temos hoje, graças a Deus, a mídia da internet que possibilita você fazer uma coisa mais fora desse mercado midiático que exige investimento alto. Mas a dificuldade é apoio financeiro, acho que apoio justamente do público que possa influenciar, como é que eu posso dizer, que possa ajudar para que essas bandas possam ter um lugar para se apresentar, um público para ouvir a própria música, né? E você comentou da questão da internet, né? Vocês utilizam muito desse meio para divulgar a banda, para fazer a divulgação das músicas? Eu acho que hoje a internet é o ponto crucial para uma banda que está começando. Inclusive a gente lançou há pouco tempo atrás o nosso primeiro videoclipe e a gente não teria outra forma de divulgar se não fosse a internet, que é um meio livre e democrático para a gente lançar. E o videoclipe até que foi gravado é da música Brasa em Flor, Isso. Né? E como é que foi feita a produção para esse clipe? Vocês mesmos que... Fomos nós mesmos que fizemos a produção. A gente contou com a parceria do Júnior Souza, que é um cineasta que é aqui de Balneário, e é um amigo nosso e tal. A gente colocou para ele toda a ideia que a gente tinha de fazer o clipe, nosso primeiro clipe e tal. Ele abraçou a ideia. Só que aquela velha história dos custos e tal, as condições, então a gente botou a mão na massa, nós mesmos fizemos o roteiro, a produção, direção de arte, fomos nós mesmos que fizemos. Eu sempre comento isso porque é importante falar, o clipe fala de chuva, então foram 3 dias de gravações que nós fizemos em Timbó, numa pousada, e não choveu nenhum dia, então nós tivemos que fazer chover, tem cenas que eu tô com um regador, assim, é uma coisa absurda, mas foi uma experiência muito grande pra gente, uma experiência enriquecedora, assim, realmente. E esse foi o primeiro clipe mesmo? Foi o nosso primeiro clipe, em breve a gente também está preparando um próximo aí. E você comentou comigo que vocês têm um lançamento agora em breve do primeiro CD, mas que já estão trabalhando nesse segundo também, né? Como é isso para vocês, esse gás de terminar o primeiro, vamos lançar o primeiro e já vamos começar no projeto do segundo? Como é que funciona? Justamente como eu falo para você, devido à dificuldade de você trabalhar e lançar as suas primeiras músicas, então essas músicas desse primeiro CD que a gente está lançando, elas já ficaram antigas, né? Elas já envelheceram de certa forma. Então a gente tem a necessidade de querer trabalhar algo novo. Então a partir do momento que a gente ficou batalhando para divulgar as primeiras músicas, a nossa necessidade de fazer algo novo já crescia.
E a gente, inclusive, nesses últimos dias, a gente ficou 2 dias inteiros trabalhando músicas do nosso próximo trabalho, com um produtor musical bem renomado, Juliano Courtois, do Rio de Janeiro, que produziu bandas daqui também, né, como a Santo Grau, que é uma banda de Chapecó, a Nego Joey, que é uma banda aqui de Balneário, que são bandas com grandes expressões, posso dizer assim, nacionais. E pra gente foi uma experiência maravilhosa, e a gente sente a necessidade de já estar fazendo algo novo. E a gente começou por aí. E uma questão bem complicada, geralmente, para quem começa com bandas, é a questão da própria formação, né? De conseguir manter os integrantes até que a banda consiga um pouco mais de reconhecimento do local e tudo mais. E aí, geralmente, vai se perdendo um integrante ou outro, né? A formação de vocês, original, é a mesma ou modificou? Não, nós começamos a banda em 5, nós éramos em 5, mas é como você falou mesmo, a dificuldade, ela existe o tempo todo. Dificuldade de investir no seu próprio trabalho, a dificuldade de você se manter, de você sobreviver perante tudo isso. Então, às vezes, para alguns fica mais difícil do que para outros. Então, só que mesmo tendo saído um integrante, tudo que aconteceu e tem acontecido com a gente foi tudo muito bem conversado. A gente, infelizmente, o que saiu, nosso grande amigo, mas ele teve os motivos dele, a gente entende como ele nos entende hoje e tal. A dificuldade é muito grande, mas nós 4 estamos bem focados assim, no que a gente quer, a gente abre mão de muita coisa e chega um momento que você não tem como mais voltar atrás, entende? Então a gente está determinado e seguindo esse caminho agora. E agora falando um pouco mais de você mesmo, quando você decidiu que queria seguir carreira e que queria ter uma banda, como é que foi essa descoberta para você? Então, isso é meio complicado responder, porque eu não lembro de um momento na minha vida em que eu disse, não, eu quero isso e vou fazer isso. Porque eu sempre gostei de música, sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler e escrever em função disso. E a partir do momento que eu comecei a compor minhas canções, eu sentia a necessidade de dar vida, como eu falei. E eu sempre gostei de rock, tinha as bandas que eu curtia, sempre quis ter uma galera tocando, uns amigos e tal. Eu acho que isso ficou mais evidente quando, ali pelos meus 13 anos, que eu comecei a fazer música, a trabalhar com música de uma forma profissional. Então essa necessidade ficou mais evidente a partir daí. Então eu comecei a buscar uma galera que tivesse alguma identidade em comum e a gente pudesse justamente fazer essas músicas autorais. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é a partir mais dos 13 anos, então acho que ficou mais claro para mim o que eu queria. Bacana, então. A gente está aqui conversando com o vocalista da banda Audioback, o Maicon Amaral. Nós vamos agora para um rápido intervalo e logo a gente está de volta.